que é justamente o que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente declara ao Senhor que Ele é o único na nossa vida, então a gente se entrega totalmente para Ele. Depois a gente vem a gratidão por tudo que Ele tem feito, os sinais e maravilhas, a provisão, né, o amor, a paz que Ele tem deixado dentro dos nossos corações, das nossas vidas. Então tudo se relaciona com o Antigo Testamento. E o quarto é a comunhão. Então, o quarto é a oferta pacífica. O que era a oferta pacífica? Eles queimavam lá os novilhos, queimavam lá os carneiros, e depois ofereciam a gordura ao Senhor, ofereciam o peito e a coxa direita ao sacerdote que estava ali fazendo, né, a oferta, e aquele restante do banquete, o ofertante ia comer, o ofertante ia participar daquilo também. Então é isso para, né, esse é o objetivo do Senhor. É isso que Deus quer com a gente. Ele quer que a gente sente a mesa com Ele e tenha comunhão com Ele, que a gente participe com alegria. Ali poderia ter pão fermentado, por exemplo, porque era um momento de festa, era um momento de alegria, de celebração. E é isso que Deus vem trazendo para hoje no Novo Testamento também. Então Deus quer, o objetivo de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele e nos alegremos no Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, como de costume, Senhor, para Te agradecer, Pai, por mais um dia na Sua presença, pelo sol que brilha, pela manhã que nasce, por cada um de nós, Senhor, que estamos reunidos aqui em Teu nome, para ler a Tua palavra, Senhor, e aprender mais de Ti. Mais uma vez eu te peço, Senhor, revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, nos ensina, Senhor, como devemos proceder, para que possamos, ó Pai, repassar aos nossos irmãos, para que eles também compreendam, Senhor, os seus desígnios, Pai. Abençoa cada participante, cada um, Senhor, que está com os ouvidos atentos, Pai, que possa entender, que possa compreender, e possa colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a irmã Marlúcia, a mãe do Fábio, Senhor, que está entrando em cirurgia nesse dia, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados ao redor dela, proteja, guarda, livra, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre as mãos dos médicos que vão operar, Senhor, e que tudo transcorra de acordo com a sua vontade, Pai. Que seja o melhor para ela, Senhor. Eu te peço e já te agradeço. Dá certeza, Pai, da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 do Levítico fala sobre Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Versículo 1 diz assim: E aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então, trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se a toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por eles,
como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Pois bem, mas a gordura e os rins e o rebanho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial, como era de costume. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue. E ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as penas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, e era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins, e o redeio do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita, Arão moveu por oferta do movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo e a glória. O Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Essa parte aqui é interessante, né? Eu vou até ler novamente o versículo 22. Eu vou ler aqui de novo. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Amém? Aqui está o Levítico capítulo 9, onde é feito a oferta, o holocausto ao povo também. E a glória do Senhor se manifestou aqui, né?
muito bonito, muito interessante. É aplausível, né? Que os homens, o povo, caiu sobre as suas faces por ver a glória de Deus. Mais uma vez, ó, Deus se manifesta a nós, os seres humanos. Coisa fascinante, né, amados? Estamos aqui recebendo também do Senhor esses desígnios que nos é dado a respeito da palavra dele. Tem algum comentário a fazer, Fábio, a respeito desse Sim, sim. capítulo? Eu anotei algumas coisas aqui pra gente. Bom, aqui no esse capítulo aqui já começa falando aqui, ó, que é ao oitavo dia, né? Então, na palavra, a gente tem os ciclos de sete, né? Sim, Mas o oitavo dia, ele sempre. O número sete significa perfeição, né? Completude, né? E o número oito é um novo dia, né? É um novo começo, é início de algo oficial. Então, por isso que é no oitavo dia, né? É, então, a gente vai, vai ver depois outros casos, assim como, né? O que significa o número oito aqui, né, na palavra, né? Mas o oitavo dia, ele tem um significado aqui, né? Justamente de algo novo, né? Começo de algo novo. Após 7 dias de consagração, agora tudo entra em operação. Então aqui é onde realmente começa, né, o trabalho do sumo sacerdote, né? Então Arão, ele oferece, né, por si só, por si mesmo, né? Ele vai fazer né? Então tem o novilho, né? Que é a oferta pelo pecado, a expiação, e depois tem o carneiro, né? Que é o holocausto, que é a entrega total, né? Tem a oferta pelo pecado do povo, que é o bode, né? Nada disso aqui vai no véu, tá? Isso aqui, nada disso aqui vai no véu. Somente não está expiando o pecado, não foi um pecado que o povo fez realmente, né? Ali é só ritual, tá? Então, quando não tinha pecado em si, ele não ia lá para diante do véu, lá para dentro da tenda, tá bom? Aqui no versículo 15, então, tem uma oferta que é pelo povo, né, que é o bode. Depois, no 16, tem o holocausto, né, que é do povo também, então entrega total da nação. Aqui é o holocausto pelo povo, no 16 também fala, né? Entrega total pelo povo, pela nação, né? E significa dependência de Deus. E aí tem uma outra particularidade interessante, que é no 17, que é a oferta de cereais, né? Que também não tem sangue, né? A parte é queimada, né? E simboliza gratidão, né? Depois tem, no 18 e no 21, tem a oferta pacífica, né? Que é o novilho mais o carneiro. Então, toda a gordura queimada, né? O peito e a coxa são movidas. O que significa esse movido, né? Que a gente vê aqui em Levíticos, né? Eu tava pesquisando aqui, o movido é como se o sacerdote não era só a carne, mas poderia ser outras cereais, né? Poderia ser outras também, outras partes. É como se ele tivesse aquilo ali e desse um chacoalhão, né, em direção ao Senhor, né, para mostrar para o Senhor, ó, isso aqui é reverência a Deus, né? Então, isso era o mover, quando fala assim, a parte aqui foi movida, o peito foi movido, a coxa foi movida, né? É que o sumo sacerdote ia aquilo lá e dava um chacoalhão naquela parte ali, né? É, então, esse era o que tinha sido feito aqui. Então, o versículo 15 fala sobre expiação. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Primeiro se expia o pecado, né? No 16, é, aí é sobre o holocausto, que é a dedicação, que é a entrega total. No 17 é sobre a oferta de cereais, que é gratidão, né? Então, a gente sempre lembra de ações de graça. No 18 e no 21 é a comunhão, né? Então, aqui tem algo muito interessante. Então primeiro, ele resolve o problema do pecado, que faz expiação. O segundo é a entrega total, né? O terceiro é a gratidão, né, pela provisão. E o quarto é a comunhão. E se a gente for trazer isso um paralelo para o dia de hoje, né,
a gente vê claramente como Deus quer nos ensinar. Primeiro, a gente, para se aproximar de Deus, para a gente ter comunhão com Deus, a gente precisa tratar o nosso pecado. A gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer o nosso pecado, a gente precisa se render ao Senhor, a gente precisa reconhecer os nossos erros perante o Senhor. Para que a gente possa reconhecer os nossos erros, a gente precisa saber o que é que está errado. Então, esse é o porquê das leis. As leis, ela não vinha para amaldiçoar o povo. Ela vinha para indicar o que era certo e o que era errado. Então, através das leis, o povo sabia o que é que estava certo e o que é que estava errado. Então, através das leis, ele poderia buscar o arrependimento, né? Ele poderia entender o porquê que ele precisava, né, expiar o pecado dele, né? Então, a expiação do pecado, ela vem justamente, que é essa parte primeira aqui, né, que é a oferta da expiação ali, que é justa a oferta pelo pecado, né? Que é justamente o reconhecimento do pecado, né? E pedir perdão, né, ao Senhor, né? Então, hoje, por exemplo, nós não fazemos mais isso. Nós fazemos isso, né? Espiritualmente, moralmente, né? Nós fazemos isso, né? é, Prostrados a Deus, né? Conversando com Deus, né? Porque hoje nós já sabemos, né? Qual é o primeiro passo, que é nos arrependermos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a entrega total, né? Então nós precisamos começar a nos entregar ao Senhor, né? Nos entregar à vontade de Deus, né? Nos entregarmos aquilo que Ele quer, né? É, e isso vem no holocausto. O holocausto, que é o segundo sacrifício ali, é a entrega total, né? É a entrega total ao Senhor, né? O terceiro é a gratidão, né? Então vem a oferta dos cereais, que ela é justamente sobre ações de graça, é agradecer tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Então esse é o terceiro, a terceira oferta aqui, né? Não tem sangue, né? Mas ela é a gratidão pela tudo que o Senhor, né, tem feito, né, por nós em nossas vidas. É, então a gente vê, né, que é justamente o que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente se arrepende dos nossos pecados, né? A gente declara ao Senhor, né, que Ele é o único na nossa vida, então a gente se entrega totalmente para Ele, né? Depois a gente vem a gratidão por tudo que Ele tem feito, né? Os sinais e maravilhas, a provisão, né? O amor, a paz que Ele tem deixado dentro dos nossos corações, das nossas vidas. Então tudo se relaciona com o Antigo Testamento, né? Né? E o quarto é a comunhão. Então, o quarto é a oferta pacífica. O que era a oferta pacífica? Eles queimavam lá os novilhos, queimavam lá os carneiros, né? E depois, né, ofereciam a gordura ao Senhor, ofereciam o peito e a coxa direita, né, ao sacerdote que estava ali fazendo, né, a oferta, né, estava ali trabalhando, e aquele restante do banquete, né, o ofertante ia comer, né? O ofertante ia participar daquilo também. Então é isso para, né? Esse é o objetivo do Senhor. É isso que Deus quer com a gente, né? Ele quer que a gente sente a mesa com Ele, né? E tenha comunhão com Ele, que a gente participe com alegria, né? Ali poderia ter pão fermentado, por exemplo, né? Porque era um momento de festa, era um momento de alegria, de celebração, né? E é isso que Deus vem trazendo para hoje no Novo Testamento também. Então Deus quer, o objetivo de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele e nos alegremos no Senhor, né? Esse, né, são os paralelos aí. Então, no Novo Testamento tem perdão, né? Tem consagração, tem gratidão e comunhão, né? E como é que hoje a consagração acontece no Novo Testamento, né? A vida inteira, né, vira altar. Então, a nossa vida vira o altar. A nossa vida, né, vira entrega, né, constante, né, ao Senhor, né? Então, que fala aqui, ó, postura existencial, né, remissão diária, né, e vida separada para Deus, né? No versículo 22 fala: Arão levanta a mão e abençoa o povo, né? E aqui já começa a mediação ativa. Quando ele faz isso, ele já está tomando posse da autoridade que Deus está dando para ele ali, né? No versículo 23, né, quase uma transição de autoridade funcional de Moisés a Arão, né? De autoridade funcional, né? Então, é, a gente vê aqui, né, a glória do Senhor, né, aparece, né? Deus autentica, né, essa passagem, né, com fogo, né? Então, a gente vê aqui esse fogo aqui, né, como se Deus estivesse autenticando aqui, aceitando toda essa celebração que eles fizeram aqui, né, essa consagração. Aqui no 24, a anotação que eu fiz aqui, ó, o fogo sai da presença do Senhor, né?
e consome o holocausto, a gordura, né? E não é fogo humano, né? E aqui o que acontece, né? Alegria, né? Reverência e prostração, né? Alegria, reverência e prostração. É, é agradecimento, né? É uma vida, nossa, andar com Deus. Que maravilha, né? Glória a Deus. O de hoje fala assim, ó, Gênesis 1, 27, 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Quanto vale a nossa vida? Encontramos uma resposta a essa pergunta na primeira página da Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, alguém com quem ele poderia manter contato. Cada pessoa foi criada por Deus e é conhecida e amada por Ele. Nosso dever é viver com Deus e para Deus. O ser humano é considerado hoje mero produto do acaso da natureza. Alguns, não querendo muito evidenciar o acaso, optam pelo argumento do acaso é necessidade. Mas até mesmo estes veem a vida como uma transição do nada para o nada, e um modo de pensar que anula o real valor e a dignidade do ser humano e lhe rouba o propósito e o sentido da vida. Qualquer novo objetivo que ele se proponha será fatal. Quando se considera o ser humano mais que um animal atualmente desenvolvido, o efeito sobre os seus padrões morais é desastroso. Isso se torna evidente no comportamento social. Se não vemos os semelhantes como feitos à imagem de Deus, e assim lhes furtamos a dignidade originalmente pretendida, qualquer inibição que tenhamos quanto a prejudicá-los ao destruí-los irá diminuir consideravelmente. Onde não há Criador, a criatura não tem dignidade. Contudo, a Bíblia revela outras coisas acerca do valor da humanidade. Todos nós fomos separados de Deus pelo pecado, mas o Filho de Deus se fez homem para morrer por nós e levarmos para Deus todos os que creem nele. Desde então, a medida do valor do ser humano e de sua vida é que aconteceu na cruz do Gólgota, do Gólgota, né? E Deus já fala assim, ó, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É assim, as pessoas não sabem o que fazem e não, quando não conhecem a Deus, né? E vive a deriva. Então, Varão, quando você estava lendo lá a respeito de Levítico, que nós acabamos de estudar, minha Bíblia, ela leva lá em Hebreus, capítulo 5, que fala que porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Então a gente lembrou, né, que lá no passado eram feitos sacrifícios, que hoje diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão,
como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. O que mais me chama a atenção é esse galo, confirmando tudo que a gente está lendo aqui. Oh, Senhor, glória a Deus. Mas é, Fábio, Aleluia. interessante aqui o nosso estudo, né, rapaz? E temos muito mais a aprender, Fábio, muito mais a aprender. Amém. E a Bíblia é um livro que se renova a cada dia, cara. Não tem como a gente não acreditar num Deus que nos criou e que nos ama e que está ao nosso lado a todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, toda honra, toda glória a Ti, meu Deus, Pai amado. Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Sua presença, Senhor. Todas as honras, Pai, todo louvor, Pai, seja dado a Ti, Senhor. Gratidão, Pai, gratidão, Senhor, por todo o ensinamento, Pai. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem revelado aos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, vivos, Pai, acordados, Pai, diante de Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, Senhor, nos guiando, Senhor, trazendo direcionamento, Pai, que nós possamos, Pai, estarmos preparados, Pai, para nos relacionarmos contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas instruções, Senhor, que nós possamos, Pai, reconhecer os nossos pecados, Pai, termos coragem, humildade, Senhor, para lidar com a verdade, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nos livrarmos, Pai, de tudo aquilo, Pai, que queira nos desviar, Pai, do seu caminho, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelas revelações, Senhor. Que nós possamos estar verdadeiramente, Pai, eh, entregues ao Senhor, Pai, que nós possamos, Pai, dedicar nossas vidas, Pai, dedicar o nosso coração, Senhor, que nós possamos, Pai, de fato, Pai, estarmos de acordo com a Sua vontade, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor gostaria, Pai, de cada um de nós, Pai, que nós possamos, Pai, experimentar, Pai, cada vez mais da Sua graça, Senhor, que nós possamos, Pai, estar gratos, Pai, gratos a tudo que o Senhor faz, Pai, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez por nós, Pai, naquela cruz, Pai, tudo essa oportunidade, Pai, de estarmos conectados contigo, Pai, o tempo todo, Pai, através do Espírito Santo, Pai, que habita dentro de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Pai, que nós possamos, Pai, exercer essa comunhão, Pai, esse relacionamento, Pai, essa proximidade contigo, Pai, o tempo todo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar, Pai, nos revelando, Pai, revelando nossos olhos, Pai, nos pequenos detalhes, Senhor, nos sinais, nas maravilhas, Pai, através de uma palavra que nós recebemos do irmão, Senhor, através da própria Bíblia, Senhor, através dos acontecimentos das nossas vidas, Senhor, que nós possamos ter discernimento, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, que nós possamos encontrar propósito, Pai, naquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Pai. Eu te agradeço também, Senhor, pela cirurgia da minha mãe, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está ali presente, Senhor. O Senhor está ali com os médicos, Pai, guiando, Pai. Repletos de anjos naquela sala, Senhor, tomando conta, Pai. Seja feita, Pai, seja feita conforme a sua instrução, Pai. Cada detalhe, Senhor, cada detalhe, Pai. Que o Senhor continue cuidando, Pai. E abençoando, Pai, abençoando a vida da minha mãe, Senhor. Te agradeço, Pai. Cuida do coraçãozinho do meu pai.
paz, Senhor, traga conforto, tranquilidade nesse momento, Pai, da minha irmã, Senhor, de todas as pessoas, Pai. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai, pelos meus irmãos que estão orando por ela também, Senhor. Gratidão, Pai, que o Senhor visite a casa de cada um, Pai, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre eles, Pai, a sua proteção, Senhor. Que o seu manto sagrado, Pai, esteja sobre todos nós, Senhor, nos protegendo, Pai. Coloque seus anjos, Pai, seus anjos caminhando conosco, Pai. Olhe pelo Lucas na estrada, Senhor, cuida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Leve ele com tranquilidade, Pai. Leve e traga para casa com tranquilidade, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Cuida de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.